Maravilha. Eles vão aprender e nós vamos aprender também. Estamos preparados para aprender sobre a palavra de Deus? Entusiasmados por podermos olhar para a palavra e vermos o que Deus quer nos falar? Sim? Amém. Então vamos abrir em Malaquias. Estamos a ler o livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e já estamos no capítulo 3. O capítulo 3, na Bíblia para Todos, é o último. Se for a Almeida, a tradução da Almeida, o capítulo 3 é o penúltimo. Mas o texto é o mesmo, ok? A divisão está feita de forma diferente, mas o texto é o mesmo. E nós estamos aqui no capítulo 3 e já lemos a primeira frase do primeiro versículo na última vez. Não é? Já não estamos... Já adiantamos alguma coisa. E falamos sobre esta primeira frase que é muito, muito poderosa. Muito poderosa mesmo. Nós vamos ler Malaquias 3, 1:6. E vamos ler estes versículos aqui. Todos abriram? Sim? O Senhor Todo-Poderoso responde: enviarei o meu mensageiro para que me prepare o caminho, e entrará imediatamente no seu santuário, o Senhor a quem procuram. O mensageiro da aliança a quem desejam está a chegar. Mas quem suportará o dia da sua chegada? Quem resistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo que purifica e como o sabão que lava. O Senhor sentar-se-á no trono para purificar os sacerdotes, descendentes de Levi, como quem refina o ouro e a prata. E serão aos olhos do Senhor como os que apresentam as ofertas, conforme foi mandado. Então as ofertas do povo de Judá e de Jerusalém agradarão ao Senhor como noutro tempo, como nos primeiros anos. O Senhor Todo-Poderoso diz: virei ter convosco para fazer justiça, serei uma testemunha atenta contra os que praticam feitiços, contra os adúlteros, os que juram falso e os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, sem terem respeito por mim. Eu sou o Senhor, não mudo de palavra. Por isso é que não foram destruídos, ó descendentes de Jacó. Nós temos dado este título a esta série de mensagens nos profetas menores, Deus no turbilhão. E Deus aqui, em Malaquias, Ele quer pôr a vida dos sacerdotes em turbilhão. Ele quer confrontar os sacerdotes de Israel. Todo o povo, de facto, mas em especial dirigido à classe dos sacerdotes. E é isso que Deus quer fazer. Ele quer pôr a vida dos sacerdotes em turbilhão, porque a vida deles estava calma demais. E isto é uma coisa que às vezes a gente não pensa, é que às vezes nós precisamos de um turbilhão. Deus quer-nos lançar turbilhões para agitar as águas da nossa vida e nós podemos despertar da nossa apatia e daquilo que está errado na nossa vida. Porque às vezes só com turbilhões é que a gente desperta. E Deus quer fazer isso, Ele faz isso com os sacerdotes, aqui no livro de Malaquias. E nós temos aprendido, mas nunca é demais repetir, que quem são os sacerdotes? Quem são os sacerdotes? No Novo Testamento, nós vemos o que é que os sacerdotes do Velho Testamento representam. E quem é que eles representam? Representam isto. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5 e 6, diz que Cristo ama-nos e pela sua morte libertou-nos dos nossos pecados. E Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Fez de nós quem? Quem é o nós aqui? Aqueles para quem João estava a escrever quando escreveu o Apocalipse. Que é quem? A igreja. Toda a igreja é uma classe sacerdotal. Toda a igreja é encarregada de servir a Deus, de ministrar a Deus, representando o povo. Não é? Os sacerdotes faziam isso. E a igreja, nós ainda há pouco estivemos a fazer isso. Não é? Estivemos aqui a representar as pessoas do nosso círculo que não conhecem Jesus e a ministrar diante de Deus em favor delas. Não é? A colocá-las diante de Deus. Isso é ministério sacerdotal. Não é? E nós, igreja, temos esse ministério de sermos sacerdotes de Deus e servirmos a Deus, ministrando a Deus em favor do povo, em favor uns dos outros e das pessoas que não conhecem Jesus. E Deus quer nos desafiar, Ele quer nos desafiar como sacerdotes, Ele quer agitar as águas da nossa vida. E como é que Ele nos desafia? Nós vimos isso da última vez e falamos só disso. Como é que Ele nos desafia? Como é que Deus traz desafio à nossa vida? Ele responde, Ele desafia-nos pela sua palavra. Obviamente,
há muita coisa que acontece na nossa vida que nos abana, não é? Mas tudo isso só é posto em perspectiva porque nós temos a palavra de Deus que nos dá a perspectiva certa do que nos está a acontecer. Senão as coisas que nos acontecem não adiantam de nada. Nós podemos passar as maiores dificuldades e continuar na descrença. Podemos passar as maiores dificuldades e não estar nem aí para Deus. O que é que nos dá a perspectiva daquilo que Deus quer fazer na nossa vida quando estamos a passar por dificuldades e por turbilhões? A palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos põe em perspectiva. E o Senhor Todo-Poderoso responde. E Ele quer nos responder. E Ele quer nos falar. E Ele quer nos dar a perspectiva certa da Sua palavra. E que nós possamos ter os corações abertos para, como sacerdotes, podemos ser desafiados. Podemos ser abanados. Podemos ser tirados da nossa zona de conforto, da nossa apatia. E podemos perceber o que é que Deus, que patamares novos é que Deus nos quer levar. Vamos ver o que é que o Senhor Todo-Poderoso nos diz. O que é que o Senhor Todo-Poderoso nos responde. No primeiro versículo, agora continuando, passando a primeira frase. Enviarei o meu mensageiro, diz Deus, para que me prepare o caminho. Neste versículo, Deus anuncia o envio de um mensageiro que preparará o caminho para a vinda do Senhor. E este mensageiro é identificado no Novo Testamento pelo nome. Quem é este mensageiro? João Batista, que é identificado no Novo Testamento como este mensageiro. Podemos ler em Lucas 7, nós vamos andar muito na Bíblia, vamos andar a folhear muito a Bíblia. Folhear, neste caso não é folhear, neste caso é touch, é clicar. Não é? Mas vamos andar a ler alguns textos. É o que dá. Preparar pregações nas férias, dá para ir a muitos textos. Não é? Então, podem abrir em Lucas 7, versículo 24. Pelo menos alguém a folhear. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 7, 24 a 28. Diz assim, quando os enviados de João se foram embora, Jesus pôs-se a falar dele ao povo. Que é que foram ver ao deserto? Uma cana abanada pelo vento? Que é que foram lá ver? Um homem de roupas finas? Os que andam vestidos de luxo e vivem na opulência encontram-se nos palácios reais. Mas afinal, o que é que foram ver? Um profeta? Sim, e digo-lhes ainda, ele é mais do que um profeta, pois é aquele de quem as Escrituras dizem, enviarei o meu mensageiro à tua frente para te preparar o caminho. E fiquem a saber que entre os homens não há ninguém maior do que João Batista. No entanto, o mais pequeno no reino de Deus é maior do que ele. Então estes versículos falam da profecia de Malaquias, falam aqui do texto de Malaquias e identificam claramente João Batista como este mensageiro. Não é? O meu mensageiro que vai ser enviado à tua frente para preparar o caminho. Mas preparar o caminho de quem? Preparar o caminho de quem? Na continuação do versículo de Malaquias, aqui na terceira parte do versículo, este versículo é bastante grande, na terceira parte do versículo fala disso, entrará imediatamente no seu santuário o Senhor a quem procuram. O mensageiro da aliança a quem desejam está a chegar. Então João Batista prepara o caminho de quem? Prepara o caminho deste mensageiro da aliança. Este mensageiro desejado. Este mensageiro que vai entrar no santuário do Senhor. Este mensageiro que vai abrir caminho para todos poderem entrar no santuário do Senhor. Quem é este mensageiro? Da nova aliança. Cristo. O Messias, isto é uma profecia messiânica do Messias, que vem ser o mensageiro da aliança. E qual aliança? A aliança que Deus quer fazer com os homens, um pacto de salvação, que Deus oferece a sua salvação. Deus diz, eu ofereço a salvação e vocês oferecem-me a vossa vida. Não é? E está aí consumado, e quando isso acontece, está consumado o pacto. Está consumada a aliança. E essa aliança, esse pacto foi selado com sangue. O sangue de Jesus na cruz. E quem quer participar nesse pacto é convidado. Esse pacto está aberto a todos. É o tempo da graça. É o tempo que Deus oferece a toda a gente, este pacto. E Malaquias começa logo então a falar destas duas pessoas. De João Batista, que ia preparar o caminho de Jesus, e de Jesus, que é o mais importante, não é? Aquele que vai entrar no santuário do Senhor pelo seu sangue, não é? Pelo seu sacrifício. E o que é que este mensageiro da aliança, então, veio fazer? Ele veio oferecer salvação, mas o que é que isto significa? O que é que isto implica? O que é que isto implica? Malaquias explica-nos.
A palavra do Senhor, de facto, explica-nos a palavra do Senhor, porque é Ele que está a falar. Quem suportará o dia da sua chegada? Quem resistirá quando Ele aparecer? Porque será como o fogo que purifica e como o sabão que lava. Isto fala de purificação. Ele será como o fogo que purifica e como o sabão que lava. Fala sobre a purificação que Jesus Cristo vem trazer. Porque isto é algo essencial e é algo que fica muitas vezes de fora. Muitas vezes de fora de muitas mensagens. Não é? É que nós falamos da salvação que Deus oferece a todos. Vem como estás, qualquer pessoa pode vir, não é exigido a ninguém que faça grandes coisas, grandes obras religiosas. Todos são convidados a vir tal como estão. Mas depois nunca ninguém vai poder ficar como está. Porque este mensageiro da aliança, este Jesus, ele vem para purificar. Ele vem para purificar. Ele veio para salvar, para nos salvar das trevas. Se é para nos salvar das trevas, não é para continuarmos nas trevas. Se é para nos salvar do pecado, não é para continuarmos no pecado. É para nos tornarmos puros. E Ele purifica-nos e purifica-nos a cada dia. E o seu sangue cobre todo o pecado. E quando nós confessamos o nosso pecado, sabemos que Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. É um processo de purificação. A vida cristã é um processo de purificação. Não há outro caminho. Tudo o resto é engano. É engano. É erro. É outra coisa qualquer. Não é fé cristã. A fé cristã é um processo de purificação. E aqui fala do dia da sua chegada, neste versículo. O dia da sua chegada. E isto tem um duplo significado. Isto fala da primeira vinda de Jesus, quando Jesus vem, né? E Malaquias está a profetizar para a vinda de Jesus. Mas fala também do dia da sua chegada. Fala também da segunda vinda de Jesus. Fala aqui, quem resistirá quando Ele aparecer? Quem resistirá quando Ele vier? E nós temos que ter esta perspectiva. Né? Aqui na tradução da Bíblia para Todos, fala do dia da sua chegada. Aqui na tradução da Almeida, fala do dia da sua vinda. Do dia da sua vinda. Então, na sua primeira vinda, Jesus veio oferecer a purificação. Ele oferece. E quem o receber, torna-se filho de Deus. Quem o recebe, a esses é dado o poder de se tornarem filhos de Deus. Quem não recebe, quem o rejeita, esses não têm esse privilégio. Esses recusam e rejeitam esse privilégio também. Só é filho de Deus quem o recebe. Quem não o recebe não é filho de Deus. Lamento. É exclusivo. Todos são convidados, mas só aqueles que recebem se tornam filhos de Deus. E na segunda vinda de Jesus, já é diferente, já vai ser diferente. Aí não vai haver opção. Tudo o que estiver corrompido pela impureza, tudo o que estiver debaixo da impureza, aí não vai haver uma oferta. Aí vai ser destruído. Tudo o que for impureza vai ser destruído. E Deus vai fazer de novo algo 100% puro. 100% puro. E quando Jesus voltar, Ele vai pôr em ordem todas as coisas. E nós estamos nessa expectativa. Certo? Estamos na expectativa de quando é que Jesus vem. Ou não estamos? Estamos a viver nessa expectativa ou não estamos? Estamos a orar para que Jesus venha ou não estamos? Às vezes a gente esquece. Às vezes ficamos tão embrenhados com as coisas deste mundo. Ficamos às vezes tão apaixonados pelas coisas deste mundo. Tão apaixonados por aquilo que temos neste mundo. Que nos esquecemos de que este mundo vai passar. E que há algo muito melhor para nós. Normalmente só ficamos mais sintonizados com esta expectativa quando as coisas correm muito mal. Aí dizemos, Senhor, vem e acaba com isto. Não é? Quando estamos muito mal, essa expectativa vem. Quando as coisas estão bem, temos os nossos planos, os nossos projetos, aí não queremos muito que Deus venha interferir. Mas Deus vem, Jesus vem pôr em ordem todas as coisas. E o dia do Senhor é o chamado dia do Senhor. Né? O dia do Senhor significa o fim da impureza. Quando o Senhor vier, quando Jesus vier. E como é que Ele vem?
Pedro fala-nos na sua segunda carta, diz que o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus desaparecerão com grande estrondo. Os corpos celestes serão abrasados e destruídos, e a terra e tudo o que nela existe será queimada. Tudo o que está corrompido pela impureza vai ser destruído. Vai ser destruído. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer novas todas as coisas. Novas todas as coisas. E a vinda do Senhor vai ser um momento de purificação. Vai ser um momento de purificação total. E a impureza vai ser julgada. Aqui em Malaquias diz que os sacerdotes serão purificados. O Senhor sentar-se-á no trono para purificar os sacerdotes, descendentes de Levi, como quem refina o ouro e a prata, e serão aos olhos do Senhor como os que apresentam as ofertas conforme foi mandado. Então, aqui fala do Senhor sentado no trono para purificar os sacerdotes, descendentes de Levi, porque os sacerdotes de Israel eram todos da tribo de Levi, eram todos descendentes de Levi. E temos esta imagem como quem refina o ouro e a prata, como o fogo do ourives purifica o ouro e a prata, e o sabão de quem lava purifica a roupa. A vinda do Senhor vai purificar os sacerdotes. Os sacerdotes, que é quem? Nós. E nós estamos à espera dessa purificação total. Estamos à espera de sermos libertos da nossa impureza. Não estamos bem com a nossa impureza. Estamos bem com a nossa impureza? Ou achamos que, como alguém disse, que é normal, alguma impureza é normal, isso é normal, faz parte da vida e tal. É verdade, faz parte da vida, mas dizer que isso é normal, achar que isso é normal, não é normal. Quem é de Cristo combate contra o pecado até ao sangue. Quem é de Cristo odeia o pecado. Não acha que é uma coisa normal, faz parte da vida. O pecado é destruição. Nós todos erramos em muitas coisas. Mas todos temos que odiar isso. Temos que odiar o nosso pecado. Não é odiarmos a nós próprios. É odiar o pecado e pedir a Deus para nos libertar do pecado. Para quê? Como diz aqui, para que possamos apresentar as ofertas conforme foi mandado. Para que aquilo que é apresentado a Deus seja algo que verdadeiramente agrade ao Senhor. As nossas ofertas, aquilo que nós damos a Deus, seja o nosso dinheiro, seja a nossa vida, seja o nosso tempo, seja os nossos talentos, aquilo que é apresentado, seja apresentado de uma forma que agrade o Senhor. Porque nós podemos apresentar muita coisa e isso não agradar ao Senhor. Quando é que isso não agrada ao Senhor? Quando a nossa vida não está no processo de purificação. Quando nós não estamos nem aí para a santidade. Então, somos hipócritas. Oferecemos as nossas ofertas religiosas, oferecemos o nosso tempo, vimos à igreja, oferecemos o nosso talento, servimos em qualquer área, oferecemos o nosso dom e pomos isso ao serviço das pessoas, mas nada disso agrada a Deus. Se não houver um coração empenhado e dedicado a ser santo, como Deus é santo. É esse o propósito de Deus. E nós muito facilmente enganamos a nós próprios e entramos neste registro religioso. Não é? E achamos só porque eu sirvo na igreja, eu dou o meu dízimo, eu faço e aconteço, e achamos que isso já nos garante diante de Deus. Mentira. Nós vemos aqui na vida dos sacerdotes que não é assim. Na vida dos sacerdotes de Israel, que Deus não fica contente. Eles ofereciam, eles iam oferecendo um bocadinho dos animais, meios coxos, meios podres, não é? Iam oferecendo alguma coisa, o tempo deles, eles estavam lá a servir. Não é? E Deus tem estas palavras para eles, porque isso para Deus não significa nada, se não for acompanhado de uma vida que verdadeiramente esteja no processo de purificação e de santidade. E Deus vem julgar. Não é? No dia do Senhor, todas as obras de toda a gente vão ficar patentes. Vamos ver aqui o dia do juízo final. Vamos a Apocalipse. Apocalipse 20, já que estamos a falar da vinda do Senhor. Apocalipse 20, versículo 11. Conhecem o dia do juízo final? Apocalipse 20, 11. Depois
Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e ninguém mais os viu. Vi também todos os mortos, grandes e pequenos, que estavam de pé e diante do trono. Então abriram-se os livros e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que está escrito nesses livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que possuía. A morte e o abismo entregaram também os seus mortos, e cada um deles foi julgado segundo as suas obras. A morte e o abismo foram lançados no lago de fogo. Este lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. São passagens que a gente não gosta muito, não é? São passagens assim um bocado pesadas. Não é? A gente, quando digo a gente, estou a falar no geral. Não é? Nós gostamos mais, de uma forma geral, gostamos mais daquelas passagens, selecionamos mais aquelas passagens que vemos Jesus com palavras doces e a curar. Bem, há uma imagem, há uma ideia aí de Jesus. E nós vimos isso agora nestes últimos dias aqui no nosso país, com as Jornadas Mundiais da Juventude e todos estes movimentos e tudo o que se falou de Jesus. Vemos que as pessoas têm uma ideia de Jesus como alguém que está bem com tudo. Alguém que está bem com tudo. Não é? Que não se importa com nada. Não é? Nós vivemos nessa cultura. Nós precisamos trazer esclarecimento da palavra de Deus, porque as pessoas estão enganadas à nossa volta, com sabedoria, mas com ousadia também. E falar da verdade da palavra, que vai haver um julgamento e todos vão estar de pé diante do trono de Deus. A terra e o céu fugiram da sua presença e ninguém mais os viu. Isto é Deus, este é Deus, isto é Deus. Isto é Deus. E este julgamento vai ser, todos vão lá estar. As obras de todos vão ser expostas. As obras de todos vão ser expostas. Mas só aqueles que tiverem o seu nome escrito no livro da vida vão ser salvos da destruição eterna. Aqueles que tiverem o seu... Está aqui no versículo 15. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todas as obras vão ficar patentes diante de todos. Tudo aquilo que foi feito em oculto, tudo isso vai ser tornado público. Público. Mas aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, que receberam Jesus, esses vão ser salvos. Salvos. Esses não vão ser destruídos. E agora, né? Quem? Né? Nós precisamos de entender que nós precisamos de aplicar isto à nossa vida hoje. Como é que nós aplicamos isto à nossa vida? Como é que aplicamos isto às nossas vidas? Nós temos que ouvir a mensagem, olha, Malaquias fala-nos de João Batista. Nós ouvimos a mensagem de João Batista. Nós temos presente a mensagem de João Batista. Vamos a Mateus 3. Mateus 3, versículo 1. Mateus 3, versículo 1 até ao 12. Naquele tempo, Mateus 3, versículo 1 ao 12. Naquele tempo, apareceu João Batista no deserto da Judeia a pregar assim: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Foi a respeito dele que o profeta Isaías falou, quando disse: alguém grita no deserto, preparem o caminho do Senhor e tornem direitas as suas estradas. João usava uma vestimenta de pelo de camelo, apertada com uma cintura de couro, e alimentava-se de gafanhotos e de mel apanhado no campo. Os habitantes de Jerusalém e de toda a região da Judeia, assim como do Vale do Jordão, iam ter com ele. Confessavam os seus pecados e ele batizava-os no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus iam ter com ele para serem batizados, disse-lhes: raça de víboras, quem vos disse que podiam escapar do castigo que se aproxima? Mostrem pelo fruto das vossas ações que estão verdadeiramente arrependidos. E não andem por aí a dizer: Abraão é nosso pai. Pois eu garanto-vos que Deus, até destas pedras, pode suscitar filhos de Abraão.
O machado já está prestes a cortar as árvores pela raiz. Toda a árvore que não der bons frutos será abatida e lançada no fogo. Eu batizo-vos em água como sinal de arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Não mereço sequer a honra de lhe levar as sandálias. Ele há de batizar-vos no Espírito Santo e no fogo. Tem nas mãos a pá e vai separar na sua eira o trigo da palha. Guardará o trigo no celeiro e queimará a palha numa fogueira que não se apaga. Esta é a mensagem de João Batista. Os sacerdotes, os guias do povo, os fariseus, os saduceus, as autoridades religiosas daquele tempo, eles achavam que tinha tudo garantido. E lá iam eles serem batizados, fazer aquele ritual bonito, não é? Batizados pelo profeta, não é? Aquele homem esquisito, vestido de pelo de camelo, a comer gafanhotos, não é? Lá no deserto. E lá iam eles fazer aquele ritual. Mas João Batista não estava para fazer rituais. João Batista não estava para fazer figura. Para ele, ou era genuíno ou não era. E ele confrontou aquelas pessoas, autoridades religiosas que achavam que tinham tudo garantido, porque eles achavam que por terem esse estatuto, por serem guias, por conhecerem a palavra, que eles conheciam a palavra, por passarem muito tempo em orações, porque eles oravam. E eles achavam que estava tudo garantido, mas faltava-lhes o mais importante. Não havia arrependimento na vida deles. Não havia obras de arrependimento. Obras que são fruto de um coração purificado. Fruto de um coração purificado. Irmãos, não nos vamos deixar enganar pela nossa vida religiosa. Se não houver corações purificados por Deus e a fazer obras que mostrem isso, então a nossa vida religiosa vale zero para Deus. E aquelas pessoas achavam que podiam escapar do castigo que se aproxima. Este dia do juízo final, achavam que podiam escapar só por serem bons religiosos. Eles faziam profissão de fé. Não é? Eles diziam, eu tenho fé, claro, eles tinham fé em Deus, eles achavam que tinham fé em Deus. E levaram com isto, raça de víboras. A vossa vida não diz nada do que vocês falam com as vossas palavras. E ele depois fala de Jesus, João Batista fala de Jesus e diz, Jesus é um docinho. Jesus é um docinho que vem só para fazer festinhas. É isso que João Batista diz de Jesus, não é? Ele é um docinho, vem para fazer festinhas, vem para aquecer o vosso coração, não é? Vem para vos consolar. E é verdade, Jesus é muito meigo, mas nós vemos aqui o que Jesus vai fazer. Versículo 12, não é? Tem nas mãos a pá e vai separar na sua eira o trigo da palha. Guardará o trigo no celeiro e queimará a palha numa fogueira que não se apaga. Isto é Jesus. Não é? Vamos tirar da nossa cabeça aquela ideia do Jesus desenho animado, do Jesus docinho, que está bem com tudo, que só faz festinhas. Isso não é real, não é da palavra. Jesus ele vem batizar no Espírito Santo e no fogo. Ele vem purificar, é isso que o fogo significa. Vem purificar. E a nossa vida, as nossas obras religiosas não significam nada se não tivermos uma vida de purificação. Purificação. Quando temos esse coração, um coração verdadeiramente arrependido, então a nossa vida mostra isso. E não é a nossa vida religiosa, porque vir à igreja qualquer pessoa pode vir. Não é? Servir na igreja, qualquer pessoa pode servir. Dar dinheiro na igreja, qualquer pessoa pode dar. Isso é fácil de fazer. Não é o resto. É o nosso dia-a-dia, as 24 horas por dia que nós vivemos. Aí é que a coisa vai. Aí é que a coisa se vê. Quando nós temos um coração arrependido, nós vivemos de uma maneira arrependida. Arrependimento fala de quê? Fala de humildade. Somos pessoas humildes para quem nos rodeia lá fora. Fala e humildade também significa pedir perdão quando falhamos. Porque nós falhamos. O arrependimento significa que nós somos diferentes. Tem que significar que nós somos diferentes. Que quando estamos num grupo de pessoas que não têm esse coração arrependido, a gente destaca-se. Somos um bocado esquisitos. Um bocado estranhos. Não dá para não nos destacarmos.
Não temos que querer aparecer, não é? Nem temos que dizer, olha, eu sou muito diferente, olhem todos para mim que eu sou muito diferente, eu é que sou bom e vocês não valem nada, não prestam para nada. Não é essa a atitude, mas naturalmente um coração arrependido destaca-se. É um coração que quer agradar a Deus. Acima de tudo, não está à procura de agradar aos homens, não está à procura, em primeiro lugar, de agradar às pessoas, de ter discursos bonitos, que toda a gente goste. Não. É um coração que está empenhado em agradar a Deus, acima de tudo. E nós desejamos isso, não é? Nós ansiamos por isso. Ansiamos pelo dia do Senhor. Ser cristão é isso. Ser cristão é ansiar pelo dia do Senhor, é orar pela vinda do Senhor e estar empenhado nesse processo de purificação, porque o dia do Senhor vem como um ladrão. Nós não sabemos quando vem. E muita coisa, e há inúmeras passagens na Bíblia que nos dizem que nós temos de estar preparados para a vinda do Senhor. O que é que isso significa, estar preparados? É estarmos nesse processo de purificação. E nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado. Como os fariseus e os saduceus eram pessoas super piedosas aos olhos de toda a gente. E eles tinham que ter muito cuidado. Eles estavam fora do processo de Deus. Agora, cada um faça a sua análise diante de Deus. Cada um faça isso, essa análise. Eu tenho que fazer a minha. Todos nós temos que fazer a nossa. Estar preparado significa que nós não andamos de qualquer maneira a achar que está tudo garantido. É verdade. Nós temos a salvação quando recebemos Jesus e o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado. Isso está escrito. Mas isso não significa que nós podemos andar à vontadinha com o nosso pecado. Isso não é estar preparado. Vamos avançar. Nós queremos purificação. Um cristão quer, acima de tudo, agradar a Deus com uma vida pura. Acima de tudo, esse é o maior desejo de um cristão. Agradar a Deus com uma vida pura. Não vale a pena, irmãos, andarmos a tentarmos enganar os outros. Só estamos a enganar a nós próprios. E a Deus ninguém nunca vai enganar, porque Ele sabe todas as coisas. Então vamos parar com isso. Vamos parar de nos andar a enganar a nós próprios e de tapar o sol com a peneira, com a nossa vida religiosa. Vamos nos comprometer com a purificação. Para que possamos oferecer ao Senhor uma adoração sincera, como a Rita dizia, uma adoração legítima. Uma adoração que realmente agrada a Deus. Deus detesta ofertas hipócritas. Deus detesta que lhe ofereçam coisas hipócritas. Coisas que são só fogo de vista. Deus detesta isso. Acho que as mulheres percebem isso bem, não é? Eu partilhei uma coisa no Facebook, que era um casal, não é? Um casal já de idade, e ela estava a dizer, estás a olhar para mim porquê? E ele, estou arrebatado com a tua beleza. E ela, o que é que queres? Eu quero que me faças uma sanduíche. Quem é que gosta de ofertas assim? Que mulher é que gosta de ofertas assim? É só interesse, não é? Não é genuíno. É detestável isso. Olha, Deus também detesta. Não é? Deus também detesta isso. Deus detesta ofertas hipócritas. As ofertas, diz em Malaquias 3:4, as ofertas do povo de Judá e de Jerusalém agradarão ao Senhor como noutro tempo, como nos primeiros anos. Quando é que elas agradarão ao Senhor? Quando os sacerdotes estiverem purificados. Quando os sacerdotes estiverem comprometidos com um processo de purificação e de santidade. Aí as ofertas agradam ao Senhor. Aí os nossos dízimos vão agradar ao Senhor. Aí o nosso tempo que passamos na igreja vai agradar ao Senhor. Aí quando levantamos as mãos e cantamos no louvor e choramos, isso vai agradar ao Senhor. O nosso tempo vai agradar ao Senhor. Os nossos dons vão agradar ao Senhor. Mas é quando nós estivermos purificados. Quando nós vivermos numa vida de purificação. Empenhados de purificação. É isso que Deus procura. Ofertas reais, genuínas. Verdadeira adoração. Vamos a Hebreus 13. Hebreus 13, versículo 15. Vamos ver que ofertas é que Deus realmente quer.
Hebreus 13, 15. Diz assim: ofereçamos, portanto, continuamente o nosso louvor a Deus, como sacrifício por intermédio de Jesus. Isto é, ofereçamos das nossas palavras de louvor, confessando a fé que temos nele, e não se esqueçam de praticar o bem e de repartir o que têm uns com os outros. É com estes sacrifícios que Deus fica satisfeito. Quais são as ofertas que agradam a Deus? As nossas palavras de louvor, confessar a fé que temos nele, sim, mas não se esqueçam de praticar o bem e de repartir o que têm uns com os outros. É com estes sacrifícios que Deus fica satisfeito. É uma vida de praticar o bem. Uma vida de prática de boas obras. Pela fé. Pela fé. As ofertas que agradam a Deus são adoração a Ele e bem aos outros. E assim resume-se a vida. Não é? As obras que Deus quer. Não é? Qual era o versículo da Celebração Kids? Alguém se lembra do versículo da Celebração Kids? Hã? Não é? Amar. Então. Amar a Deus com todas as forças, toda a alma, todo o entendimento e, resumindo, amar o próximo como a nós mesmos. Não é? Então está aí. É estas as ofertas que Deus quer. Ama a Deus acima de todas as coisas, que Ele seja o teu maior amor, e ama ao próximo como a ti mesmo. E está. E isso é o essencial de toda a lei e dos profetas. É o essencial da lei de Deus. Por isso é que Jesus diz os relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Os relacionamentos são a essência da fé cristã. Por isso é que Jesus diz, se alguém tiver alguma coisa contra um irmão, o que é que Jesus diz? Primeiro resolva isso e depois apresente a sua oferta. Eu vou ler aqui estes versículos. Diz Jesus, quando fores ao templo levar a tua oferta a Deus e ali te lembrares que o teu semelhante tem alguma razão de queixa contra ti, deixa a oferta diante do altar e vai primeiro fazer as pazes com o teu semelhante. Depois volta e apresenta a tua oferta. Relacionamentos. A fé, a vida de fé, não é uma vida numa bolha. Estou eu na minha bolha, eu e Deus. Não é? Eu e Deus e os outros é paisagem. Não, a vida de fé não é isso. A vida de fé são relacionamentos. Relacionamento com Deus, relacionamento com os outros, e todos esses relacionamentos é suposto serem santos. É suposto serem puros. Claro, nós vamos ter razão de queixa. Vamos ter razão de queixa uns dos outros. Vamos. E Jesus diz, quando fores apresentar a tua oferta, quando fores fazer o teu hábito religioso, quando fores ao culto, quando fores a dar a tua oferta, quando fores servir a Deus em alguma coisa, em alguma área, olha, quando fores, lembra-te. Será que um semelhante meu tem alguma razão de queixa contra mim? Então, quando te lembrares disso, vai lá, faz as pazes com o teu semelhante e depois então apresenta a tua oferta. Porque Deus quer ofertas, mas Ele quer ofertas que venham de corações puros. Não é? E quando nós estamos ressentidos com alguém, ou sabemos que alguém está ressentido connosco, isso traz impurezas à nossa vida de fé. E nós não podemos achar que isso está bem. Não é? Não podemos achar que isso está bem. Se não tivermos relacionamentos santos, se a nossa santidade não se traduzir em relacionamentos santos, então Deus será testemunha contra nós. Versículo 5, Malaquias, voltamos a Malaquias. O Senhor Todo-Poderoso diz, virei ter convosco para fazer justiça, serei uma testemunha atenta contra os que praticam feitiços, contra os adúlteros, os que juram falsos, os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, sem terem respeito por mim. O que é que isto significa? Todas estas coisas, praticar feitiços, os adúlteros, os que juram falso, os que oprimem o próximo, isto tudo tem a ver com os nossos relacionamentos com os outros. Não é? Os que oprimem os fracos. E aqui diz que Deus virá para fazer justiça. Ele será uma testemunha. E Ele será uma testemunha contra aqueles que vivem a oprimir os outros. E quando nós
vimos adorar a Deus, irmãos, juntos, nós temos mesmo que lembrar quem está à nossa volta. Lembrar as pessoas que estão à nossa volta. Lembrar que as pessoas que estão à nossa volta são pessoas preciosas para Deus e que devem ser preciosas para nós também. Que temos que nos amar uns aos outros. Relacionamentos santos. Temos que ter relacionamentos santos. Não podemos estar bem não podemos estar bem com um coração ressentido contra alguém. Isso é tóxico. Tóxico. Isso envenena a nossa adoração. Isso envenena a nossa adoração. Isso não está bem. E a adoração caminha sempre de mão dada com relacionamentos santos. Adoramos a Deus, temos que amar o próximo. Amar quem está à nossa volta. Amamos a Deus, temos que amar o próximo. Amar o próximo. E sabem, não há muito mais a dizer. Não há muito mais a dizer. Vocês estão a respirar de alívio agora. Está a acabar. Não há muito mais a dizer. Sabem, porque não vem aí nenhuma novidade. Não vem aí nenhum plot twist. Não vem. É isto. Irmãos, não vai haver nada. Não vai haver nada. Vamos andar à procura de atalhos e de refúgios. Isto é verdade, irmãos. É verdade. E Deus deixa isso bem claro. Deus deixa isso bem claro. Eu sou o Senhor, não mudo de palavra. Por isso é que não foram destruídos, ó descendentes de Jacob. Deus não muda de palavra. Esta é a palavra. É isto. Há coisas na palavra que não são bem claras. Um dia vão ser. Esta não é dessas. Esta é super clara. Super claro. Esta é super claro. Deus nunca vai mudar. Deus não muda de palavra. Por isso é que não foram destruídos, ó descendentes de Jacob. E isto fala aqui nesta nota final da fidelidade de Deus e da misericórdia de Deus. Deus é um juiz justo. Deus não papa qualquer coisa. Deus não está bem com tudo. Deus não é um docinho de festinhas. Também tem um coração meigo e amoroso. E aí vemos a misericórdia de Deus. Mas Ele é isto tudo. É este bolo, é este pacote. Não é? Nós às vezes queremos partir o pacote em 2 ou 3 e levar só a parte que nos interessa mais. Mas não dá. Nós temos que levar o pacote todo e Deus é isto. Temos que aprender a conviver com esta tensão. Não é? De um Deus justo, um Deus que faz justiça, um Deus que recolhe, não é? Que recolhe... Qual é a expressão que está aqui? Um Deus que recolhe o trigo e queima a palha. Não é? Temos que aprender a viver com esta tensão. Um Deus que recolhe o trigo, queima a palha. Um Deus que detesta adoração hipócrita. Um Deus que detesta uma adoração que depois não encontra tradução na vida prática. E também um Deus misericordioso, um Deus que ama, que dá oportunidade, um Deus de graça, um Deus que convida ao arrependimento. E estamos sempre a tempo. Irmãos, estamos sempre a tempo. Enquanto estamos vivos, estamos sempre a tempo de nos arrependermos. Porque Deus está de braços abertos para nos receber, para nos purificar. Se confessarmos os nossos pecados, 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós próprios e faltamos à verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdoará os pecados e nos purificará de todo o mal. Então, este é o convite. Não vale a pena dizer que não temos pecado. Estamos a enganar a nós próprios. E quando admitimos e confessamos diante de Deus o nosso pecado, Ele nos purifica. E é esse o lugar onde Deus nos quer. É esse o lugar onde Deus te quer. Onde Deus me quer a mim. Amém? Estamos sempre a tempo. Deus não muda. Deus diz isso no Velho Testamento
E Deus diz isso no Novo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Podemos sempre confiar que Deus é aquilo que Ele diz que é. Podemos sempre confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele diz que vai fazer. Podemos sempre confiar que as promessas de Deus vão se cumprir. Deus não é homem para que minta. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e a garantia das coisas que não se veem. E a certeza que nós temos é nas promessas de Deus, que Ele vai cumpri-las. E nós temos o privilégio de as conhecermos e de podermos viver com essa certeza. Vamos ficar de pé. Acho que é bom tirarmos um tempo para confessar os nossos pecados diante de Deus. Podemos fazer isso, tirar um tempo, ou pedir que apaguem a luz do meio. Temos mais alguma privacidade e podemos confessar os nossos pecados diante de Deus. As nossas impurezas, aquilo que queremos que Ele transforme em nós. Cada um no seu lugar, tira aí um tempo para refletir sobre isso. E pedir perdão a Deus. Aleluia, Senhor. Pedimos-te perdão diante de Ti, o nosso pecado, as nossas impurezas. Livra-nos de achar que é normal. Livra-nos de convivermos pacificamente com as nossas impurezas, Senhor. Ajuda-nos a lutar, a combater contra o pecado, com todas as nossas forças, mas acima de tudo com toda a Tua força, Senhor. Com todo o Teu poder. Porque nós, com a nossa força, vamos com certeza sair derrotados. Mas se Tu lutares por nós, Deus, se nós Te colocarmos a Ti na frente das nossas batalhas, sabemos que a vitória será nossa, Senhor. Ajuda-nos a combater as nossas impurezas todos os dias, Pai, a pedir perdão por elas, sabendo que Tu tens todo o poder e que cumpres as Tuas promessas e Tu purificas-nos, Senhor, mas ajuda-nos a colaborarmos contigo, Pai, a fazermos aquilo que nos compete. Senhor, a recusarmos aquilo que tem que ser recusado, abraçarmos aquilo que tem que ser abraçado. Deus, abraçarmos, acima de tudo, o nosso próximo. Senhor, Tu acima de tudo, mas o nosso próximo de forma semelhante. Deus, e a termos relacionamentos santos com aqueles que nos rodeiam, Senhor. Pai, eu oro, Pai, para que haja reconciliação, Senhor. Quem está aqui, que está ressentido com alguém, Deus, que Tu possas inundar os corações do Teu amor que perdoa, Teu amor que ama, mesmo em face da agressão. Pai, que tragas reconciliação, Senhor. Pai, que tragas harmonia, Senhor, aos relacionamentos. Entre nós e aqueles que nos rodeiam lá fora, nas famílias, Senhor, nas amizades, nos amigos, na turma da escola, no trabalho, com os colegas. Senhor, ajuda-nos a amar como Cristo amou, mesmo em face da injustiça, mesmo em face do ódio, Senhor. Ajuda-nos a procurar a paz com os outros, Senhor. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance para estarmos em paz com todos, como a Tua palavra nos ensina, Deus. Deus, e
E assim sabemos que Tu vais Te agradar das nossas ofertas. Vais Te agradar da nossa vida. Vais Te agradar do tempo que Te dedicamos. Vais Te agradar das nossas orações. Vais Te agradar do nosso tempo com a Palavra. Vais Te agradar porque o nosso coração vai estar em sintonia com o Teu. E é isso que Tu desejas, Senhor. Vemos isso na Tua Palavra e agradecemos-Te por ela, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, Senhor. Sabemos, temos a perspectiva, ajuda-nos a viver, a praticar, não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, com obras de arrependimento. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém.